Pessoal, o sistema aqui vocês já conhecem, estão acostumados. Não tem muito roteiro, é de improviso, é um bate-papo. Hoje no lugar um tanto quanto quase que celestial, de tão branco, né? Mas a gente tem algumas matérias para comentar aqui com vocês e fazer algumas análises que eu achei bem pertinente. E a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Nós vamos falar sobre a ação de inelegibilidade de Bolsonaro, que pegamos algumas questões novas sobre esse assunto, inclusive saiu uma pesquisa sobre esse assunto. Falando também de eleições presidenciais que terão em 2026, mas a campanha já começou, vocês sabem disso. Serão 4 anos de campanha e a forma que você vai estar participando ativamente disso vai depender muito de você mesmo. E a gente vai falar de CPMI aqui também e de gente pulando fora do governo Lula. A gente vai falar de um deputado aqui que tem uma repercussão muito grande nas redes e caiu como uma bomba no colo do PT a repercussão dessa parlamentar de que vai pular fora do barco petista. E nós vamos falar um pouquinho sobre tudo isso aqui, tá bom? Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político. Tem tempo que eu não falo isso, eu sei que você já estava com saudade. Mas eu vou te pedir para se inscrever, dá o like, curte, compartilha, manda para mais pessoas que o YouTube está notificando pouco, tá? E a nossa meta é chegar a 1.400.000 seguidores, eu sei que você consegue dar essa força pra gente. Pois bem, tô olhando para baixo porque eu tô com um celular aqui, bem masculino, da minha filha, tá? Então você vê que ele é todo feminino, mas não pense mal de mim, tá? É porque eu peguei o celular da minha filha. Mas vamos lá, vou pegar as matérias que a gente separou. Primeira matéria, Hora Brasil Notícias, que diz o seguinte: 55% dos brasileiros acreditam que TSE manterá Bolsonaro elegível, segundo pesquisa. Vamos lá. É interessante a gente fazer uma análise sobre isso, sobre a questão da inelegibilidade de Bolsonaro. Primeira coisa, coloca no comentário se você acha que o Bolsonaro vai ficar inelegível ou não. Porque a pesquisa aqui fala que 55% acha que ele vai manter elegível para 2026. Eu faço parte daquela turma que acha que vão sacanear, vão extrapolar a lei e vão deixar Bolsonaro inelegível. Eu acredito que vai ser assim. Eu não vejo, dentro dessa premissa, instrumentos jurídicos o suficientes para deixar Bolsonaro inelegível. Coloca no comentário. O porquê que eu estou querendo falar isso? Porque há a possibilidade de se estabelecer já uma sucessora, que é a Michele Bolsonaro. Tem uma matéria do Conexão Política que foi publicado que diz o seguinte: Bolsonaro já prevê Michele para 2022 e dá aval, para 2026 e dá aval. Então, muito se discute sobre a possibilidade de ser Tarcísio ou Michele. Na minha visão, para quem vai apoiar a direita, precisa saber disso rápido. O PL meio que precisa tomar uma decisão. E eu acredito que o Judiciário, o TSE, já viu que deixar Bolsonaro inelegível tão cedo não é muito viável. Eu assisti uma entrevista do Arthur, do Mamãe Falei, e ele falou uma coisa que eu achei muito interessante mesmo. Ele falou que não acredita que Bolsonaro ficará inelegível agora, nessa ação. Ele acredita, e eu achei pertinente a fala dele, que deixarão Bolsonaro elegível para mostrar que eles são imparciais, que são bons, e vão deixar Bolsonaro elegível, vão deixar Bolsonaro ganhar essa eleição. Até porque está gerando muita polêmica, até porque a defesa do advogado de Bolsonaro foi impecável. Então vão deixar Bolsonaro elegível nessa ação. Mas tem 8 que ainda está chegando. E é numa dessas 8, lá na frente, ou seja, lá depois de 2024, hora que passar as eleições municipais, é que vão deixar Bolsonaro inelegível. Assim, dessa forma, não dá tempo para a direita se preparar e programar uma eleição em torno de um nome. E é interessante isso. Eu achei bem pertinente essa previsão. Tem uma matéria que é da Gazeta do Povo que diz o seguinte:
Com possível inelegibilidade de Bolsonaro, Bolsonaro traça estratégias para seguir na política partidária. Tem uma outra matéria que fala do Ciro Nogueira, onde o Ciro Nogueira falou quase que uma futurologia, né? Disse o seguinte: TSE, não deixe Bolsonaro inelegível. Se vocês o fizerem, ele como cabo eleitoral vai ser muito mais forte. E por fim, encerrando isso, a matéria da Jovem Pan, que confirma que esse posicionamento do Arthur Duval, do Mamãe Falei. Tenente Coronel Zucco acredita em vitória de Jair Bolsonaro no TSE. O presidente da CPI do MST, o deputado federal Tenente Coronel Zucco, que é do Republicanos, disse acreditar na vitória do ex-presidente Jair Bolsonaro em julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, que o pode o tornar inelegível. Em entrevista ao jornal Jovem Pan, o parlamentar disse que, ainda que Bolsonaro será muito ativo nas eleições de 2024, não tenho dúvida nenhuma que ele vai atuar muito nessas eleições de 2024. Estamos convictos que será feita a justiça e que ele não se torne inelegível. Precisamos dar respostas à sociedade. Tivemos casos semelhantes com outros governantes que não tiveram sua inelegibilidade mantida. Então, com base nisso, é que pode realmente acontecer do Arthur Duval, do Mamãe Falei, tá certo nesse ponto de vista de que, para não ferir de morte imediatamente precedentes que aconteceu com Dilma, e com Lula e com Temer, pode ser que eles mantenham Bolsonaro nessa e deixem para uma futura eleição definir o futuro de Jair Messias Bolsonaro. Vamos lá, matéria do Estadão para vocês. Eu sempre cito a fonte para caso algum desavisado queira falar, ele está espalhando fake news, está aqui a fonte é do Estadão, então eu sempre cito para vocês. Tabata Amaral, que é essa deputada aqui, apoiou o governo Lula, diz estar frustrada com as decisões do governo Lula e vai caber a mim ser a chata. E ela já começa a trazer pontos de questionamento do governo Lula, dizendo que o governo Lula está errando bastante em várias políticas, inclusive políticas voltadas ao meio ambiente, políticas sociais, e ela criticou, inclusive, Lula trazer o Maduro aqui. Ou seja, ela fez o L, apoiou, faz parte da base aliada de Lula, mas já começou a se tocar que Lula não é tão democrático quanto o pessoal pedia, quanto achava. E essa historinha de, é pela democracia, já não cola com mais ninguém, já não engana mais ninguém. Outra matéria que eu vou falar com vocês. Preparem aí quem fez o L, principalmente a mulherada. Já foi estabelecido que estados aprovam imposto nas compras online em varejistas internacionais. Nós temos um imposto, que é o imposto creditado sobre mercadorias e serviços. Eu sou especialista em direito tributário, tá? A minha especialização é em direito tributário. O ICMS tem uma base de cálculo variável, tem um imposto por dentro, por fora, mas a informação é de que vai ter 2 novos impostos incidindo sobre as compras internacionais. 17% do ICMS, que é cobrado pelos estados, com o aval do CARF, inclusive o próprio governo Lula deu esse aval. E vai também passar a incidir o imposto sobre importação, o que vai deixar o produto no mínimo 20, 25% mais caro para quem gosta de comprar as brusinhas da Shein, tá bom? Por que eu estou falando isso? Tem uma discussão muito grande, se isso é bom, se isso é ruim, porque os brasileiros não conseguem produzir com o mesmo valor e a mesma competitividade que a China. Mas se isso é bom ou se isso é ruim, isso é ruim. Porque o brasileiro ele tem que ter o direito de comprar as coisas mais baratas. O problema é que ao tributar o que vem de fora, em vez de reduzir o que tem de dentro, quem sofre é o povo. E presta atenção, se eu compro um saco de arroz, ou vamos falar de outro produto, um celular, que custa R$ 1.200 na Shein, ou na Shopee, e aqui dentro ele custa R$ 2.000, você está deixando o poder de compra reduzido em quase 50%. Então, é ruim, tá? Por fim, mas não menos importante, vamos falar de CPMI. A base de Lula vai ao STF contra André Fernandes, tá bom? Base de Lula vai ao STF contra André Fernandes. E aqui é interessante o que a gente vai expor aqui.
mostra a fragilidade esposada do Legislativo brasileiro pelos próprios membros do Poder Legislativo, judicializando tudo. Já tem uma decisão do presidente da CPMI definindo que André Fernandes fica. E agora, a base do PT, PSOL e a turminha da esquerda vão contra a decisão soberana do presidente da própria comissão para pedir que o judiciário interfira numa matéria política. É um escárnio se o STF der decisão positiva. Mas é um escárnio ainda maior ver que os membros do Legislativo retiram a sua soberania e tentam burlar o poder do próprio Legislativo. Isso, lógico, para perseguir a oposição. Isso é autoritarismo, isso é vazar fora das linhas constitucionais que estabelecem a separação dos poderes. Tá bom? Espero que você tenha gostado do editorial. É sempre um prazer estar aqui com você. E a gente volta, tá? A gente volta sempre com conteúdo relevante para vocês. E aí, ao meio-dia, a gente tem mais um editorial. E coloca aí se ficou até o final e se você achou pertinente os nossos conteúdos aqui. Principalmente, falei sobre a questão do Bolsonaro. Você acha que Bolsonaro vai ficar inelegível agora ou vão deixar para depois? Eu, sinceramente, não acredito muito de que essa história seja fácil para a direita. Vocês sabem muito bem o porquê, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.